parece que com a Aguirre desistiram do Aguirre porque havia essa consciência de que a coisa não ia mais, né, Bruno Prado? Sim. Deu o que tinha que dar, né? Sim, o São Paulo ele deve escolher agora o técnico que ele vai demitir em junho, né? É mais ou menos isso que deve acontecer, né? E aí depois, é bom até já pensar em dois, né? Pensa em um agora e um para assumir de junho para frente, né? Já o suplente, porque é assim que funciona, né? É o que o histórico recente do São Paulo mostra. O problema não é o Aguirre ou outro, é a mesma coisa em todas as saídas, do Dorival, antes do Rogério, do Ricardo Gomes, enfim. É o São Paulo não saber o que ele quer. O Diego Aguirre, ele não mudou muito o jeito dele trabalhar. Quando ele era líder, ele trabalhava do mesmo jeito. Sempre foi um time de contra-ataque, nunca foi um time que fez questão de ter a bola, e isso São Paulo não evoluiu mesmo, e isso pode ser cobrado a ele, mas quando ele ganhava, ninguém cobrava isso, achavam que estava bem assim, e ele faz a mesma coisa que ele fazia antes, só que agora ele não ganha, antes ele ganhava, aí não serve, perdeu jogadores, não tem reposição, então são alguns fatores, mas o que mais pega é que o São Paulo não sabe o que fazer, ele vai trazer alguém, se der certo, levanta a mão pro céu, se não der, troca e traz outro. E quando a gente fala, o pessoal não acredita. Palmeiras, Flamengo e Grêmio estavam disputando outra competição. Quando focaram no brasileiro, é o normal. Eles assumiriam a ponta ali, brigariam pelo título. O Internacional é uma grata surpresa que está brigando até o final. É isso. Eu acho que se não tivesse o calendário com essas competições juntas, o São Paulo nem assumiria a liderança. E o Inter realmente também era um time que eu coloco mais ou menos no mesmo nível que o São Paulo e está conseguindo se manter melhor. Mas o São Paulo ele foi líder, claro, teve os seus méritos, mas também porque times melhores estavam com outras competições. É ridículo, né? O São Paulo... Por que o Aguirre foi demitido? Porque ele levou o São Paulo a uma liderança exótica. O São Paulo não tinha capacidade, pelo nível de contratações, de ser primeiro colocado, e aí gerou uma situação de o São Paulo terá que ser campeão. É o Milton Mendes, é a mesma história do Milton Mendes, que pegou o Santa Cruz, botou o Santa Cruz em primeiro lugar, quando o time caiu pro oitavo, ele foi demitido. Pô, como é que vai querer que o Santa Cruz seja? A mesma coisa do São Paulo. São Paulo não tem capacidade para ser campeão, ficou em quarto, quinto lugar, que tá muito bom, e o Grêmio é melhor que ele. Se o Grêmio passar é normal, se não passar é anomalia. E aí o São Paulo gerou uma situação de que seria campeão. Quando veio a realidade, ou seja, quando o São Paulo percebeu que tinha 11 jogadores e não um elenco, quando machucou o Everton, a coisa desandou. E aí ele teve que improvisar. Em alguns momentos deu certo, em outros momentos não deu. E aí, como sempre acontece, o São Paulo deu uma cabeça. O São Paulo deu a cabeça do André, do Diego Aguirre. Aí é que se ele faz a cada 7, 8 meses, quando o buraco é mais embaixo. O problema lá é de gestão. O que a gente sabe é que em todos os sentidos São Paulo está defasado com relação aos demais. Em tudo. Em departamento de análise, em fisioterapia, eu não frequento lá. Mas todas as informações de São Paulinos fanáticos, de pessoas que frequentam, dizem que o São Paulo tá muito atrás dos outros. E o São Paulo sempre foi um clube pioneiro. São Paulo, ele levava à frente toda a técnica, toda a ciência do futebol. Eu lembro que uma vez o doutor Rich e o doutor Zugaibe, eles falaram que o São Paulo tinha uma verba, e eles iam, essa verba era fixa, eles recebiam uma verba e no final do ano eles iam para uma feira, se eu não me engano, em Milão, e todas as coisas mais modernas o São Paulo trazia em primeiro lugar. Foi o primeiro a falar em fisiologia, né? Com o doutor... Doutor Turíbio. Turíbio Leite de Barros. Exato. Então, quer dizer, o São Paulo, ele sempre foi avançado. E aí o Nilson cita toda hora um momento em que o Juvenal Juventus disse que a estrutura do São Paulo, ela suportaria até a falta de seres humanos. Não, é ela que ganha o título. Acabou a estrutura do São Paulo está absolutamente defasada com relação aos demais, tá bem atrás dos outros, tá atrás do Palmeiras, atrás do Corinthians. E além disso, as pessoas, elas são tratadas de qualquer jeito. Passa, eles simplesmente dão cabeças. A partir do momento que o São Paulo deu a cabeça do Rogério Ceni, que é mais importante do que toda essa diretoria somada, mais importante não, a diretoria toda do São Paulo somada não vale uma frieira do Rogério Ceni para a história do São Paulo. Então, a partir do momento que deram a cabeça do Rogério Ceni, todo mundo é interino. Então tá entrando o André Jardine, que é competente, que é um cara sério, estudioso, mas é um tremendo interino, até que aconteça o primeiro problema, aí eles contratam o Abel, ou contratam o Cuca, que entra como interino. Todo treinador, não é só no São Paulo, mas no São Paulo, principalmente, todos são interinos. É impressionante. Bom, diga, Nilson. O São Paulo vem cometendo erros em cima de erros. Ele cumpre uma cartilha do errado, né? São Paulo vem fazendo isso desde essa época que
desmontou uma comissão técnica vencedora porque entendeu que os Se caras... você me permite uma coisinha rápida com relação ao Diego Aguirre. Sei. Nós recebemos uma informação agora que evidentemente não vamos dar a fonte, porque a fonte pediu para não ser identificada. Recebeu essa mensagem o Giovanni Chacon e o Chacon acabou de passar para mim. Então eu vou ler isso daqui, que diz sobre a demissão do Diego. Demissão do Diego Aguirre foi presidencial. Querem tirar esta responsabilidade das costas dele. Mas dos 3 ex-jogadores, diretores, Ricardo e Lugano, eles não estavam na reunião e não sabiam. Ficaram chateados demais e podem sair sim. Aliás, é quase certa a saída deles. Estamos vendo um recado que nós recebemos. Não só do Ricardo Rocha. Atenção. E Ricardo. Estamos vendo aqui um recado que não é um recado anônimo, para ficar muito claro. É um recado enviado por uma pessoa e que eu até confirmei com o Giovanni. É essa pessoa mesmo, Giovanni Chacon? Ele disse, sim, é a mesma pessoa, é a pessoa mesmo. Tá bom, então estamos aqui lendo. O resultado do Grêmio ontem foi fundamental para a demissão. Igual quando o Aguirre foi demitido do Inter. Quando a vitória do River na final da Libertadores contra o América do México, que havia eliminado o Inter na semifinal, pesou na decisão da demissão. Assunto Nenê não teve nenhuma influência nisso. Isso já havia sido resolvido internamente. O tweet dele ontem após demissão, é que pegou mal. O tweet de quem? É porque assim, o Nenê, ele curtiu uma publicação do Esporte Interativo que mostra, porque assim, depois do gol do São Paulo, o Brenner e o Nenê saíram... O André contou. Eles saíram em direção ao banco de reservas do São Paulo. E eles passaram reto pelo Aguirre. E tem um ângulo do Esporte Interativo que talvez eles não tivessem passado reto, que eles olharam e acenaram pro Aguirre. Então ele curtiu essa publicação, acho que foi mal interpretada, porque ele diz, na verdade, que ele está curtindo a informação do Esporte Interativo de que, na verdade, eles teriam sim acenado pro Aguirre e não ignorado o treinador. E aí muita gente interpretou o contrário, que ele curtiu eles passando reto pelo Aguirre. Foi mais ou menos por aí. Deu para entender. Então, seguindo, o tweet dele ontem, pós-demissão, que pegou mal. E o André acabou de explicar essa conversinha aí. Aguirre não ia ficar se não houvesse a melhoria de mentalidade e filosofia da direção do clube. Isso incomodava há muito tempo. Vários diretores de muitos anos que mandavam e desmandavam no São Paulo. Diego Aguirre ficou muito surpreso e decepcionado. Não esperava mesmo sair agora, faltando 20 dias. Esse é o recado que nós recebemos. Eu interrompi o Nilson só para dar um subsídio para essa conversa toda. E obrigado à fonte que nos mandou esta informação. Diga, Nilson. São Paulo está cometendo erros desde aquela época que o Flávio lembrou aí. Porque quem vai ganhar aqui, quem ganha título no São Paulo é a estrutura do São Paulo. Pouco importam as pessoas que estão aqui. Falei, meu Deus do céu, que bobagem tá falando o Juvenal Juvencio. Mas não deu outra. Não deu outro. De lá pra cá não ganhou mais nada. A estrutura foi pro espaço também. Tá uma porcaria. Pior estrutura dos grandes hoje. Acabou com a estrutura e quem ganhava era aquela equipe vencedora do São Paulo, uma comissão técnica vencedora do São Paulo, Turíbio, tinha o Muricy, Milton Cruz, Carlinhos Neves. Enfim, o São Paulo tinha uma estrutura muito boa de gente de qualidade. Rosan, Francisco. Aí eles geravam inveja, né? Exatamente. Geravam inveja esses caras eram diferenciados, então esses caras faziam com que o São Paulo ganhou 3 títulos brasileiros seguidos. E o presente por ter ganho 3 títulos foi a demissão. Os caras ganharam o 3º título brasileiro, foram demitidos. Não, porque já deu o que tinha que dar, mas peraí. Bom, enfim, e vem continuando, errando. Se você perguntar pra mim se eu acho o Aguirre um bom técnico, milongueiro. A mim não me gusta, mas não é hora de tirar o cara agora, entendeu? Não é hora de você, faltando aí algumas rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro, você demitir o treinador. Esse não é o momento certo para demissão. Tá errado São Paulo mais uma vez demitir o cara agora. Poderia já até fazer um acerto com ele, no final do ano,
nós vamos trocar de técnico, mas o senhor vai continuar trabalhando aqui até o final parece que o contrato dele era até o final da temporada mesmo, né? Era, mas Nilson, coloque dentro do pacotinho da sua opinião aí o seguinte: poderia até demitir o Aguirre, desde que hoje estivesse começando o técnico que vai trabalhar em 2019. Mas é isso que eu penso. Entendeu? Porque aí você ganha tempo. Eu acho que, por exemplo, o Jardine é outro treinador que eu acho que não tem condições ainda de ser técnico do São Paulo na categoria principal. 2019, okay. Não tem, mas ainda não tem essa condição. Se ele perder 2, 3 jogos aí, já vai todo mundo pedir, tira esse cara daí, sabe? Não, vamos contratar gente grande. Eu tô com um palpite que o Cuca pode ser o técnico do São Paulo. O Cuca não está feliz lá na Vila, isso pra mim é claro. Também acho que ele não fica no Santos. Não fica. Ele não tá nada feliz lá na Vila, com essas brigas que teve com o presidente, com a direção do Santos. Então ele vai fazer de tudo pra levar o Santos aí até a Libertadores. Hoje já deve pôr na zona de Libertadores. É. Ganhando hoje já tá na zona de pré-Libertadores. Se ele já cumpre o trabalho dele, porque o time no primeiro turno tava quase caindo com o Jair, e ele é um bom nome pra ser técnico do São Paulo na temporada de 2019.